Freud desenvolveu, em suas análises, em suas pesquisas e ciências adequadas à psicologia humana, psique humana, a chamada teoria da personalidade. E dentro desse cenário, ele organizou o entendimento do nosso aparelho psíquico, né, em três estruturas, que é o id, o ego e o superego. Cada estrutura dessa, ela é responsável especificamente, tá, por cada aspecto da minha personalidade, da sua personalidade, enfim, da personalidade humana. É um assunto extremamente profundo, é um assunto extremamente detalhado, para que nós possamos resumir aqui dentro de um vídeo. Mas eu quero falar um pouco para vocês disso, e é importante para que você conheça como ser humano, visto que isso faz parte de você, como você conheça também como um líder que você possa ser dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro da sua sociedade, porque cada estrutura dessa, como eu disse, está associada aí à personalidade humana, ela vai determinar, por exemplo, a sua interação dentro do que você tem com as outras pessoas, até consigo próprio. Então, por exemplo, se você não se compreende, se você não tem autoconhecimento, se você não tem um entendimento mais amplo de quem você é, das suas qualidades, das suas imperfeições, como eu digo sempre aqui no canal, para poder entender e ter mais compreensão nas relações humanas, fica mais difícil. Então, você interage consigo naturalmente, porque é uma parte sua, é uma parte da vida, mas você não se compreende. Você interage com outras pessoas que terão comportamentos diferentes ou até similares que o seu, mas você não compreende. Então, como fica difícil essa relação? E é por isso que existem conflitos, é por isso que existem dificuldades de relacionamento, e aí entra outras questões, lógico, que levam as pessoas a comportamentos inadequados. Tá? Então, é muito relevante, como ser humano, você passar a compreender esse tipo de situação e entender onde cada ponto se encaixa, ainda que básico e ainda que superficialmente. Vamos falar um pouco então de cada um, para que você possa ter um insight da ideia, e aí pode procurar profissionais dentro da psicanálise que vão entrar com isso mais profundidade, pode até falar com muito mais propriedade sobre o tema do que eu, e explicarem para vocês exatamente o que você tem como característica, o que você pode evoluir, melhorar em cada um especificamente. A princípio eu vou dar esse conceito básico para que essa compreensão seja adequada e você possa usar tanto no seu desenvolvimento pessoal quanto profissional. E também compreender alguns comportamentos que ocorrem dentro da sua casa, na sociedade, no trabalho que você tem. Tá? Vamos começar pelo id. Tá bom? O id ele é principalmente a sua fonte de energia. É a fonte de energia psíquica sua e está totalmente ligada aos nossos impulsos, né? Aquilo que a gente faz espontaneamente, aquela ação. Eu fiquei irritado, eu vou reagir, eu vou agredir. Você faz isso também consciente ou inconsciente, tá? Mas é o teu id que te move a isso nessas decisões. O id também é aquela explosão do desejo, do prazer que você pode ter. Ele também vai te ajudar nas suas vontades, naquela sua pulsação mais primitiva, naquela coisa que você tem de impulso comportamental de falar, eu vou fazer e pronto. Eu não me importo com o que está acontecendo do lado, eu vou lá e faço. Você passa a ser até irracional em alguns momentos. Né? Você encontra soluções, mas elas normalmente estão muito associadas a essa impulsividade, às suas tensões. E, por exemplo, se você tem um histórico emocional, uma bagagem emocional muito forte, automaticamente quando você vai ser impulsivo para fazer isso, quando você será mais irracional, você tende a cometer atos incorretos e depois haver o arrependimento. Porque o id em si só, ele não aceita frustrações. Ele vai fazer, tá? Ele não tem aí um controle porque é o que você tem como instinto mais animal, né? Aquela coisa que não é inibida. Você simplesmente vai e faz. E depois você, caramba, e aí? Né? Eu fiz. Ou talvez não tenha nem arrependimento, tem pessoas que fazem determinadas coisas e não tem arrependimento. E aí vai desde de ter uma ação
comportamental negativa, até questões mais violentas, porque compreenda que quando você está trabalhando com o seu cérebro, com a sua mente, com essas questões da sua personalidade associada ao id, você não tem lógica para as coisas. Então você perde a lógica. Eu vou bater naquele cara, eu vou agredir aquilo até matar. Dentro da lógica, você sabe que aquilo você não deve fazer. Você deve conversar, você deve se comunicar. Se você perdeu a razão, perdeu o controle, foi lá, agrediu, você não vai bater até matar. Né? Quer dizer, de jeito nenhum deve ser feito, mas você entende onde eu quero dizer? A questão da lógica. Você, dentro da sua ação feita pelo id, você faz isso sem pensar. Né? Você não tem valores morais. Você, eu vou fazer isso, vai ser ruim para mim, vai prejudicar outra pessoa, eu vou estar machucando outra pessoa. Não, você não se preocupa, você faz, simplesmente você faz. E isso vale para as coisas violentas, como eu disse, que são negativas, péssimas, como para as coisas também de cotidiano, né? Como simplesmente tomar uma atitude impulsiva, por exemplo, eu tenho uma oportunidade aqui, eu estou, minha esposa está longe, meu marido está longe, eu vou trair ele. Aí você vai e faz, depois você se arrepende. Né? Essa satisfação da necessidade que o id te coloca para questões básicas e também, como eu disse, impulsivas. Então você perde todo o bom senso do que aquilo é correto e faz porque você quis atender ao mais primitivo das suas vontades, né? Sem entender qualquer cenário amplo. Eu quero suprir isso, então eu vou e faço. Ponto final. Não me importa se vai machucar outra pessoa, não me importa se isso vai ferir meus conceitos e valores. O importante é fazer. O ego, né, o tão falado ego, né? O ego ele trabalha mais com os conceitos da realidade. Tá? O ego ele é um aspecto racional, ele é diferente do id, tá? Que coloca a nossa personalidade na irracionalidade. O ego não, ele é totalmente racional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai controlar, dentro das suas maiores pulsões aí, a sua energia para que você direcione ela de uma maneira sensata, para que você chegue até o fim de uma maneira coerente e correta. E não simplesmente faça por fazer e depois se arrepende. Não, você vai chegar aquilo de uma maneira sensata. Ele vai ser um mediador, vamos dizer assim. O ego ele passa a ser um mediador para você, facilitando muito essa interação e vai colocar dentro dos seus conceitos aí da tua personalidade, aqui na sua mente e tal, esse equilíbrio com o id. Né? E aí você pode o quê? Levar isso para o mundo externo de uma maneira mais coerente. Então, você está vendo ali a sua razão, você está vendo a realidade dos fatos, você segura todas as suas demandas de prazer, porque você entende que aquilo pode te trazer um prazer momentâneo, mas vai ser destrutivo em outros cenários, porque você está fazendo algo que não deve. Então, pegando o exemplo que eu dei para vocês sobre o id ali, tá? Eu vou trair a pessoa, então você vai trair para ter um prazer sexual imediato. Ótimo, que legal, né? Não, o ego vai lá e te coloca no lugar. Tá, você vai ter um prazer sexual imediato, mas você vai destruir sua família, você vai perder a confiança da sua esposa, você vai contra os seus valores éticos e morais, você vai não dormir corretamente, você vai ter problemas psicológicos, você vai se preocupar com isso, e quando o arrependimento bater, e vai bater, o prazer que foi encontrado ali a curto prazo, ele vai se perder. Então o ego te ajuda a reduzir toda essa tensão criada pelo id e te equilibra. Então como é que é esse casamento, essa junção entre o ego e o id na situação? Sabe aquela situação que você teve o impulso de falar, eu vou fazer isso. Aí você pensou, caramba, não vou. Não vou. Aí entrou o arrependimento. Quando no id esse arrependimento ele pode até vir, mas ele não se manifesta na prática, né? Porque você vai e faz irracionalmente. No ego não, o ego te faz pensar, te faz analisar e te faz compreender que aquele momento é a hora de parar, repensar e ver se vale a pena você ter esse sacrifício humano, de você ter essa desconstrução, né, de você destruir exatamente aquilo que você tinha criado como propósito. Tá? E aí entra um pouco também da gente falar do superego, né, que ele é um componente muito mais moral, ele está associado muito ao ego, claro, porque o ego te colocou, então vamos lá, o id te tirou da razão,
O ego te colocou na razão e o superego vai te dar o conceito moral daquilo, fazer entender dentro da mente humana de que aquilo realmente não deve ser feito por determinado motivo, porque vai interferir na vida de outras pessoas ou interferir na sua. Ou seja, ele vai, de maneira mais sensata e coerente, te reprimir por meio de punição. E como que é essa punição? Dentro da sua mente, olha, você vai fazer isso, hein? Você vai deixar de fazer aquilo. Esse sentimento que vai ter dentro de você depois, de culpa, ele vai ao contrário das regras e você vai se prejudicar. Então o ego ajuda, ele está associado entre o ego e o superego, te dando ali os conceitos morais, como eu disse, te conduzindo à compreensão mais sensata. Por exemplo, se você pegar, a criança, tá? Em termos dos valores, por mais que às vezes ela tenha dificuldade de compreender uma ordem, a criança, por exemplo, ela assimila mais os valores que os pais ensinam. Então ela tem essa facilidade porque a ida até o id ela ainda é um pouco está sendo construída, vamos dizer assim. Então o adulto, como ele já tem todo esse histórico emocional, já tem essas vivências, já tem conceitos aí que construíram todas as características, faz com que isso fique mais difícil. Mas se você tem esse trabalho contínuo, comportamental, de autoanálise, de autocrítica, você consegue sim mudar isso e fazer com que isso seja melhor. Tá? Levando esses conceitos para o seu cotidiano e entendendo um pouco deles, você começa a trabalhar. É gradativo, né? É um processo que você tem que fazer continuamente, porque você vai ter essas relações profissionais, vai ter essas relações pessoais, você vai encontrar os seus comportamentos e a tendência da sua personalidade sobre cada ação no seu cotidiano, na sua vida, por onde você viva, né? Por tudo aquilo que você faz. Então, se você consegue compreender um pouco, fica melhor para você lidar com o cenário. Levando as questões do id, do ego e do superego, por exemplo, uma postura mais profissional, que a gente fala bastante aqui no canal também. Para a questão de consumidor, por exemplo, vamos pegar o exemplo, a Black Friday. A Black Friday é um ótimo exemplo de falar nisso, tá? Na Black Friday, por exemplo, o cliente, aquele cliente obcecado, né, pelo produto que ele quer comprar, ele sabe da promoção, então ele fica na fila, ele dorme na fila da loja para ter um objeto, né, algo que ele, na medida que sair dessa vida, ele não vai levar, mas ele está obcecado por aquilo. Então os clientes brigam entre eles, você vê cenas aí absurdas na internet de clientes se agredindo dentro da loja, empurrando um ao outro, passam por cima de outras pessoas que caem sem pensar, sem mágoa, sem qualquer tipo de entendimento, porque ele está movido especificamente pelo id. Ele está irracional. Então, para ele, o que interessa é suprir a necessidade primitiva básica dele, que é comprar o produto, seja qual for. Então, ele passa por cima da pessoa, ele humilha, ele agride, faz o que for, desde que o objetivo primitivo dele, a sensação básica dele, seja atendida. Tá? Essa é uma compreensão que eu entendo que encaixa muito bem para que você possa entender esse valor e até pensar, levando esse tipo de situação para um aspecto da vida pessoal também. Né? Lógico, eu excluo aí a Black Friday, mas veja situações, por exemplo, que as pessoas fazem coisas para atingir o objetivo pessoal e não ligam, né? Se isso vai machucar, agredir outra pessoa. Eu sempre digo e falo para todos que assim, todos deveriam fazer terapia, todo ser humano devia fazer terapia. Isso eu não falo assim, eu sou louco, eu não sou louco para fazer terapia. Não é. Você precisa aprender a lidar consigo próprio. E como eu disse lá atrás, você aprender a lidar consigo, compreendendo as suas questões emocionais, as suas questões profissionais, você passa também a saber lidar com outras pessoas. Tá? Pegando a questão que eu dei o exemplo do id na questão profissional, vamos falar um pouco do ego. Tá? Vamos supor, por exemplo, que você tem aí, deixa eu pegar um exemplo, você tem a sua namorada, sua namorada não, o seu irmão, você tem o seu irmão, e você quer usar o celular do seu irmão. Tá? Mas você sabe, por exemplo, que ele vai ficar com raiva. Se você pegar o celular, ele vai ficar com raiva, porque você não pediu para ele, não perguntou, ou ele tem coisas particulares no celular e não quer que você veja. Pelo id, você vai lá e pega e dane-se o conflito depois. Com o ego, você vai ter a ação da influência do id, que é, opa, eu vou lá, eu quero pegar o celular dele, eu quero ver o que tem, eu quero mexer no celular dele. Mas o ego vai te ajudar o quê? Não, o celular é do seu irmão. Se você necessita realmente usar, peça para ele. A hora que ele te autorizar, você faz. Caso contrário, não.
Então o ego te ajuda a compreender o entendimento disso. E aí vem automaticamente uma ação do superego, por exemplo, que vai te colocar, olha, se você pegar, ele vai brigar com você, você vai ficar sem se falar com seu irmão, você vai automaticamente fazer algo que não deve, você vai perder a confiança dele. Como é que ele vai deixar, por exemplo, a porta do quarto aberta, as coisas dele lá, sabendo que você pode mexer? Entende? O raciocínio como é? Tá? Tudo isso é caracterizado na compreensão. Então, o id, o ego, o superego vão estar sempre andando juntos, de uma certa forma. Só que tem pessoas que acabam deixando isso fluir porque falta autoconhecimento ou tem questões ali psíquicas que influenciam diretamente o temperamento e o comportamento, e aí vão só para o id, ou deixam fluir mais o id, ou isso não tem um equilíbrio sensato, ou até a imaturidade, falta de vivência, falta de relacionamentos, falta de compreensão do que é o comportamento humano. Então, como eu disse no início do vídeo, você falar um pouco de todas essas características, né, de todas essas visões e análises que Freud deu sobre a teoria da personalidade, é maravilhoso, só que é amplo, é um contexto muito amplo, né? A neurociência analisa bastante detalhes assim também, junto com a psicanálise, com a psicologia, enfim. Vá buscar, se você se interessa sobre o tema, vá buscar porque é um assunto muito legal. Eu trabalho com gestão de pessoas, então eu preciso entender o básico, eu preciso compreender um pouco dessas questões, ou até mais, e aí eu faço por vontade própria mesmo, porque eu necessito para o meu trabalho. Eu não posso só lidar, apesar de que muitas vezes dá certo e funciona, mas lidar com questões de gestão de pessoas, por exemplo, só com base no que eu vejo ou na minha percepção. Eu tenho que fazer a soma desse conhecimento para poder aí evoluir. E o mesmo serve, como eu disse, no meu cotidiano de vida pessoal ou profissional. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Muito agradecido pelo carinho de todos. Forte abraço!